Oi, meu nome é Claimir. Sim, este realmente é o meu nome. Não precisam trocar de vídeo, não estou xingando ninguém. Nós vamos recomeçar tudo de novo. Meu nome é Claimir, sou estudante de engenharia e estou aqui para falar sobre vocês sobre análise modal. Análise modal é uma ferramenta para detectar as formas de vibrações e as frequências naturais do sistema. Ela corresponde à resposta dinâmica e estrutural do sistema quando excitada em todo o espectro de frequência. E vibrações nada mais é que o deslocamento de uma massa, e elas são influenciadas basicamente por três elementos: massa, mola e amortecedor. Toda a estrutura pode vibrar em certas frequências chamadas frequências naturais, e está diretamente ligada à forma construtiva e ao tipo do material na qual foi construída. Se alguma carga dinâmica ou alguma frequência externa ao sistema vibrar nessa exata frequência natural, vai fazer que o sistema passe por um deslocamento, mais conhecido como ressonância. Um sistema mola-amortecedor pode ser facilmente calculado em sistemas básicos, como um eixo, uma viga. Porém, o software pode nos ajudar a descobrir essas frequências naturais e as formas de vibrações em estruturas complexas. Isso se dá através de um método chamado elementos finitos, que nada mais é que a subdivisão das geometrias em pequenos elementos, permitindo dessa forma resolver um problema muito mais complexo. E esses pequenos elementos são denominados nós ou pontos nodais. Podemos ver isso claramente através de uma estrutura aeronáutica, ou seja, a asa de um avião, onde no primeiro módulo nós vamos encontrar o módulo de flexão, e no segundo módulo logo abaixo vamos encontrar o módulo de torção desta asa. De Tacoma, construída nos Estados Unidos na época de 40. Na época, nem os projetistas nem os engenheiros tinham muito conhecimento sobre o assunto vibrações mecânicas e como ela poderia influenciar negativamente na estrutura. Este acontecimento foi devido a fortes ventos. A ponte sempre balançava, porém neste dia os ventos atingiram uma velocidade de aproximadamente 65 km por hora, e isso fez com que a frequência natural do sistema entrasse em ressonância com a frequência gerada pelo vento, fazendo dessa forma a estrutura dela vir a colapsar. O grande defeito da ponte foi sua enorme falta de rigidez transversal e torsional. Então, por isso, nosso objetivo aqui é entender como que esses movimentos funcionam e prevê-los via software, para dessa maneira podermos evitar com futuros projetos nossos o que aconteceu com a ponte de Tacoma. Para melhor entendermos como que o SolidWorks Simulation vai analisar o sistema de vibrações, vamos começar com uma geometria um pouco mais simples. Vamos pegar como modelo um serrote. O SolidWorks Simulation, na parte de vibrações, ele não faz parte do pacote básico, porém ele pode ser adquirido como um suplemento para o sistema. Ele faz vários tipos de análise, porém, para nós aqui, o que nós vamos utilizar vai ser somente o módulo da frequência, que é onde ele vai analisar as formas modais e a frequência natural do sistema. Para nós estarmos fazendo essa simulação, nós precisamos previamente definir alguns pontos. Como, primeiro deles, o tipo de material qual vai ser analisado. Nós, para níveis de exemplo, não que seja o material correto da fabricação do serrote, nós vamos definir que ele vai ser fabricado em aço 1020. Logo após isso, nós vamos definir em que pontos ele vai ser fixo, ou seja, nossos acessórios de fixação do serrote. Depois, como item opcional, nós podemos definir a força que ele vai estar exercendo. Isso não é obrigatório. O sistema pode muito bem analisar somente a frequência natural. Porém, nós vamos definir que ele vai sofrer uma força de 30 kg na ponta do nosso serrote. Muito bem. Logo após essa etapa,
vem a etapa mais complicada normalmente de todo o sistema, que é a geração da malha, que é aonde ele vai pegar, transformar nossa estrutura num elemento finito, criando dessa forma os pontos e os elementos nodais para posterior análise. Muito bem, logo após a criação da malha, nós vamos executar a nossa análise. E depois de executada a análise, ele vai mostrar diversas sequências de análise. Nós definimos somente 4, onde na primeira delas, a primeira forma modal, ele encontrou a frequência natural em 21.26 Hz, ou seja, é uma frequência de flexão. Na nossa terceira análise aqui de amplitude, nós vamos ter uma frequência de torção no nosso serrote. Lembrando que o nosso serrote ele está trabalhando de uma forma livre, ou seja, ele vai trabalhar infinitamente se não tiver nenhuma força externa a isso. Nosso 4 módulo de amplitude também vai ser um módulo de torção. Porém, o nosso serrote vai trabalhar um pouco diferente, numa frequência diferente. A frequência que ele encontrou no módulo 4 é uma de 375 Hz. E não somente isso, ele não mostra somente o tanto que ele pode deformar. Ele também mostra em qual tempo ele encontrou a frequência e a lista de todas as frequências. E não somente isso também, ele vai nos mostrar qual que foi a participação da massa, ou seja, quanto que a massa sofreu de deformação nessa exata frequência. Então ele mostra para nós, tanto em X, quanto em Y, quanto em Z, a somatória total dessas massas. Para dessa forma sabermos realmente quanto que foi o total que ele sofreu a deformação. Nós, como ponto mais críticos, temos o nosso eixo em Z. Desta forma, podemos claramente ver em qual frequência natural e como que foi a deformação gerada por ela, e assim podemos analisar de quanto foi essa deformação e tomar as devidas precauções, ou trocando o tipo de material, aumentando a massa, mudando a forma construtiva, ou até mesmo instalando sistemas de molas e amortecedores para evitar dessa forma essas vibrações indesejadas. Para a nossa segunda simulação, vamos pegar uma estrutura mais complexa, uma estrutura de sustentação de uma caixa de água. Logo abaixo dela vai ter uma bomba centrífuga trabalhando. Dessa forma, devemos fazer com que a frequência natural da torre seja diferente do que a frequência gerada pela bomba. Então, temos nosso acessório de fixação na sapata da estrutura. A primeira força é o próprio peso da caixa de fibra e mais a água em seu interior. E na lateral, simulamos uma força de alguém tentando balançar nossa estrutura. Como resultados, obtivemos 2 modos de flexão máximos muito semelhantes. Um com 8.7 Hz e o segundo com 8.8 Hz. Porém, o primeiro com a deformação máxima em Z de 0.4 mm e o segundo com a deformação máxima em X com 0.88 mm. Já os 2 módulos de torção ficaram um pouco diferentes. O primeiro módulo de torção teve uma deformação máxima em 12.51 Hz com 0.01 mm em Z, e o outro em 56.32 Hz, sua deformação máxima, em Y com 0.17 mm. Evitar trabalhar nos 528, 752 e 3.380 RPM, pois se a nossa bomba trabalhar nessa exata rotação, ela vai acabar gerando uma ressonância com a frequência natural da caixa d'água e com isso, ao longo do tempo, causando prejuízos estruturais para ela. Em última análise, vamos estar analisando uma furadeira de solo, na qual nós vamos ter um motor trabalhando a 1750 RPM e uma broca que vai estar sofrendo uma força lateral de aproximadamente 20 kg. O nosso acessório de fixação vai ser o próprio acoplamento entre a nossa broca e o nosso motor. Como já comentamos antes, nós vamos ter uma velocidade angular de 1750 RPM na nossa broca e
uma força lateral de 20 kg. Semelhantemente à análise anterior, nos dois primeiros módulos de frequência, encontramos uma análise semelhante para a nossa frequência natural, a primeira ficando em 2.3 e a segunda em 2.4, na qual a primeira sofreu uma deformação máxima em Z de 0.6 milímetros e a segunda sofreu uma deformação máxima semelhante também em X de 0.6 milímetro, com a frequência natural aos 29.7 Hz, e o segundo, a nossa frequência natural, nós encontramos em 129.53 Hz, no qual o primeiro teve uma deformação máxima em Z de 0.006 milímetros, e no nosso segundo módulo de torção, tivemos uma deformação máxima em Y de 0.03 milímetros. Concluindo dessa forma, que a nossa furadeira deve evitar trabalhar no 138 e 144 RPM para nosso módulo de flexão, enquanto no nosso módulo de torção devemos evitar que a nossa furadeira trabalhe nos 1783 RPM e 7772. No segundo módulo de torção, não vejo problema. Nosso maior problema nós vamos encontrar no nosso primeiro módulo de torção, ou seja, 1783 RPM, pois a grande maioria dos motores trabalham com 4 polos, que é próximo dos 1750 RPM. Então eu vejo essa rotação como ponto crítico. Porém, a deformação que essa ressonância vai estar causando para a estrutura da nossa broca é praticamente insignificante, 0.006 milímetros. Não vejo nenhum problema grave por ela trabalhar com essa deformação. Com isso, conseguimos entender como o software analisa os módulos de vibração e a frequência natural do sistema, podendo enxergar como vai ser a reação estrutural do nosso projeto quando excitada por um sistema externo na exata frequência natural, assim tomando uma ação preventiva direto na fase de projeto, evitando dessa forma ter que resolver os problemas depois do equipamento ter sido construído. Espero ter ajudado através desse pequeno tutorial mostrando como o software pode fazer para ajudar um pouco a vida dos projetistas e dos engenheiros a resolver os seus problemas antes mesmo que aconteça.